A paz do Senhor. Bênção muito grande estar com os irmãos e irmãs. Vocês me disseram que vocês estão na campanha de 21 dias contra o racismo, e aí me disseram para falar sobre isso. Eu vou falar então em Êxodo 14. Queria então convidá-los e convidá-las a Êxodo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Êxodo 14, verso 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos, carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército. E alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que ela possa frutificar a tua vontade e a tua consciência em nós. Em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, o povo de Israel foi escravizado por 400 anos, 4 séculos. É uma história muito próxima da nossa. Nós também tivemos escravização por 4 séculos. Então, isso nos aproxima dessa história de uma forma muito profunda. É uma história similar. Como você sabe, a Bíblia é um livro escrito por ex-escravizados. É o único livro que se conhece escrito por gente que saiu da escravidão. Então, todos os profetas, todos os apóstolos, todos eram povos saindo da escravidão. O próprio Jesus, os próprios apóstolos, estavam saindo da escravidão romana. E os profetas vieram da escravidão egípcia e depois enfrentaram a escravidão sob os babilônios, sob os assírios. Enfim, é um povo lutando contra a escravização o tempo todo. Todo o tempo e o tempo todo. Esse é o primeiro movimento nessa longa caminhada de libertação. Esse é o primeiro movimento, quando eles são arrancados pela mão forte de Deus de sob a escravização imposta pelos egípcios, quando eles são arrancados pela mão forte de Deus de sob o jugo do escravizador. E o Senhor fez um movimento enorme para libertá-los.
nesse movimento, o Senhor destruiu a economia egípcia. O Senhor fez os egípcios indenizarem o povo de Jacó e destruiu a economia deles. Simples assim. Porque a economia egípcia era uma economia sob deuses, né? Uma realidade que nós não conhecemos hoje, mas a realidade egípcia é que eles tinham um Deus para proteger cada coisa. O Deus do mar, o Deus que protegia a colheita, o Deus que protegia os filhos, o Deus que protegia os campos, o Deus, etc. E quando Deus falou com Moisés foi falar com o faraó, que também se achava um Deus, e aí o Moisés disse, o Deus dos hebreus apareceu, e ele disse para você mandar a gente embora, para você libertar a gente vai para o deserto, caminho de 3 dias, e a gente vai adorar o Senhor. Bom, é verdade que o Moisés teve muitos problemas. Ele deu uma amarelada brava, por exemplo. Deus tinha dito a Moisés o seguinte, você vai lá, fala com o faraó e diz para ele o seguinte, Israel é o meu primogênito. Se você não libertar o meu primogênito, eu vou matar o seu primogênito. Então fala isso para ele. Mas o Moisés chegou lá e amarelou. Aí o Moisés amarelou e o Moisés disse, olha, Deus apareceu, falou para a gente ir para o deserto, caminho de 3 dias, para a gente prestar culto para ele e tal, dando a entender para o faraó que depois eles voltavam. E Deus não tinha dito isso. Quem disse foi o Moisés. O Moisés tentou ser diplomata. Fez uma diplomacia como a nossa diplomacia de hoje. Uma diplomacia às avessas. E aí ele amarelou e aí o faraó disse, vocês estão sem trabalho. E mandou aumentar o trabalho do povo. E nessa conversa ele disse pro Moisés o seguinte, quem é esse Deus de vocês? Eu não conheço esse Deus de vocês. E também é o seguinte, esse Deus de vocês não deve ser lá muito forte, porque vocês são meus escravos. Então, eu sou Deus, e eu tenho mais 10 deuses comigo, e eu não sei quem é o Deus de vocês. Vocês estão sem trabalho. Mandou aumentar a carga de trabalho. O Moisés saiu, os anciãos ficaram profundamente irados com Moisés. E aí o Moisés foi falar com Deus e ainda deu uma bronca em Deus. Embora o Moisés tivesse amarelou mesmo. Ficou com medo. Estava lá diante do faraó e disse, eu tenho de dizer para o faraó alguma coisa que o faraó não vai ficar irado, enfim, amarelou. Aí o faraó disse, eu vou aumentar o trabalho de vocês, e depois, eu não sei quem é esse Deus. Porque era um mundo de muitos deuses, você tem de lembrar isso, era um mundo de muitos deuses. Depois de 400 anos, aparece um sujeito lá, que só entrou lá porque era príncipe do Egito. Depois de 40 anos fugindo do Egito. Ele volta, 40 anos depois, ele entrou na presença do faraó, porque ele era príncipe do Egito. Você já deve ter se perguntado, né? Como é que Moisés entra na presença do faraó e ninguém mata ele? Nenhum soldado puxa a espada e acaba com ele. Porque ele era príncipe do Egito. Tá certo? Ele entrou com um colar dos príncipes do Egito, ele é um deus. E ele entrou e falou com o faraó de igual para igual, que ele também era faraó. Ele era da família. Deus começou a libertar o povo de Israel quando pôs um egípcio na família de faraó. Quando infiltrou
um israelita na família de Faraó. Ele começou ali a libertação. Então, o Moisés falou, e aí o Faraó, que também se achava Deus, disse, eu tenho mais Deus comigo, mais de 10, além de mim, e o seu Deus eu não sei quem é. E mandou aumentar o trabalho para todo mundo. Os anciãos quiseram o couro de Moisés, né? Olha o que você inventou. Olha o que você inventou. Aí Moisés foi falar com Deus. Deus disse para ele, fica tranquilo, eu vou mostrar para ele quem eu sou. E mostrou mesmo. Atacou todos os que ele achavam que eram deuses, destruindo toda a economia deles. Bom, desabou tudo. Do mesmo jeito que Mamon está sendo atacado agora. Tá certo? Num dia só, bilhões de dólares se perderam. É interessante que a Bíblia diz que toda vez que há uma tragédia, Deus espera um arrependimento. Mas aí o texto diz, e vieram as tragédias, e eles não se arrependeram. Deus sempre espera um arrependimento. Então, nós estamos diante de uma tragédia, a gente tem de perguntar do que a gente tem de se arrepender? Do que a gente tem de se arrepender? Do que a humanidade tem de se arrepender? Tem muita coisa. Por exemplo, a gente tem de se arrepender de haver gente que faz arma química, arma biológica. As nações que fazem isso precisam se arrepender. Nós precisamos nos arrepender de um sistema que vai condenar os pobres a morrer em profusão. Então, assim foi com o Egito. Deus foi fazendo o Egito se arrepender. E como Deus foi fazendo o Egito se arrepender? Foi destruindo a economia do Egito. Um dia não tinha mais pesca, no outro dia não tinha mais plantação, no outro dia não tinha mais gado, no outro dia não tinha mais saúde, no outro dia não tinha mais medicina, no outro dia não tinha mais futuro. Os primogênitos morreram. E aí eles liberaram os israelitas. Eles liberaram os israelitas e o Senhor começou a guiar os israelitas pelo deserto, para atravessar o deserto, para ir para a terra prometida. Aí o Senhor começou a levá-los para o mar, que é um negócio complicado. Você está fugindo, está indo embora. É verdade que você está bem, porque Deus fez os egípcios indenizarem os judeus. Então os judeus estão muito bem, eles estão indenizados, estão com ouro, estão com pedras preciosas, eles estão com tudo para começar a vida em um outro lugar. Mas eles estão em direção ao mar. Aí os egípcios se dão conta de que a economia deles acabou. Eles estão devastados. E agora eles não têm mais ninguém para construir as cidades, para reconstruir o que foi arrebentado, porque os escravizados estão libertos. Então eles decidiram ir lá recuperar os escravizados. Tá certo? E eles encontram que os escravizados estão indo em direção ao mar, ou seja, o Deus dos hebreus criou uma armadilha para os hebreus. Andar com Deus tem isso. Como você nunca é capaz de prever o que Deus vai fazer, então Deus diz para a comunidade dele, pode vir. E aí a gente vai olhando para o lugar dizendo, isso aqui não leva para o mar? Leva. Aqui não é aquele mar que a gente chama de vermelho? E Deus está levando a gente para o mar? Tá. Mas nós não íamos para a terra prometida?
Íamos. Mas não foi isso que os nossos patriarcas disseram, que tem uma terra esperando por nós? E o que a gente está fazendo indo para o mar? Não sei, Deus está levando. Sim, mas fala para mim, por que cargas d'água Deus promete para a gente uma terra e leva a gente para o mar? Me dá uma explicação. Não sei. Não sei. E talvez esse seja o nosso maior problema, a ansiedade de saber o que Deus vai fazer. Quando tudo que a gente pode é estar sob a direção da Trindade. Porque não dá para perscrutar a Trindade. Não dá para saber. A Trindade está nos conduzindo por aqui. E lá vamos nós. E aí os egípcios sabem. Estão indo para o mar. Estão encurralados. Um Deus estranho esse aí. Ele destrói a economia da gente, depois cria uma armadilha para o seu povo. Por quê? Porque nunca, jamais, se ouviu que o mar abrisse. Então, essa é sempre a nossa limitação. Nós estamos sempre julgando tudo a partir do que nós experimentamos e do que nós achamos que podemos e do que nós achamos que é possível. Quando a Trindade está sempre chamando a gente a pensar a partir da Trindade e não a partir de nós. Esse é um problemão nosso, sempre. Toda vez você ouve isso. Não, mas como? A Trindade falou. Não, mas isso não é possível. Não é possível para mim, não é possível para você. Mas a Trindade falou. Essa luta de fé vai ser sempre a nossa luta. A nossa luta é o quanto nós nos aguentamos na fé. Crê. Disse Jesus o tempo todo. Crê. Não tenha medo. Acredite em mim. Essa vai ser a nossa luta a vida toda. Não tenha medo. Acredite em mim. Acredite em mim. Não tenha medo. Então, essa vai ser sempre a nossa luta. E eles estão aqui no meio dessa luta. E agora? Aí eles começam a ver uma poeira lá atrás. Mas que poeira, será que aquilo lá, hein? É uma tempestade de areia? Rapaz, uma tempestade de areia, mas o vento não vem do mar? Como que a tempestade de areia está vindo contra o mar? Aí um cara olha assim e fala, não é tempestade de areia, são as patas dos cavalos. Aí o outro diz, que cavalos? A dos egípcios. Meu Deus, os egípcios vieram atrás de nós, porque era a única coisa que restou para o faraó, o poder bélico dele. A economia estava destruída, ele só tinha um exército agora. E aí ele vem com o exército, ele vem com o que tem para recuperar o que acha que possuía. E aí o povo entra em pânico. O povo entra em pânico e começa a atacar o Moisés. Não havia sepulcros no Egito, e é interessante, eles não atacam Deus, eles atacam o sujeito que na cabeça deles os convenceu a ter fé. Isso vai ser sempre assim. Se você é o cara que o Senhor está usando para convencer as pessoas ao seu lado a terem fé, na primeira dúvida, você é o cara para a cruz. Foi a sua fé que não deu certo. É sempre a sua fé que não deu certo. Por isso que o chamado da fé é o chamado ao martírio. Que é até quanto você vai. Até onde você vai. Quanto tempo você vai ficar dizendo que é assim? Quanto tempo? E que custo você está disposto a bancar
para continuar dizendo que é assim. Então, eles vão para cima do Moisés. Escuta, não tinha sepulcro no Egito? Se Deus ia matar a gente, por que ele não matou lá? E aí eles começam a dizer, você trouxe a gente para morrer? Por que você fez isso com a gente? Não foi isso, nós não dissemos para você, deixa a gente servir os egípcios, porque é melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. E aí o Moisés insiste de novo na fé. Não tenham medo, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor. O Senhor vai fazer um livramento, porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais os tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Então o Senhor disse para Moisés, diga ao povo que marche. Fantástico, isso aqui é que a gente não tem tempo, mas essa aqui é a cena mais impressionante das Escrituras Sagradas. Mais impressionante. Você vê aquele povo que vem de 400 anos de escravidão, com o mar na cara deles, o exército dos egípcios atrás, a poeira já engolindo o ar, eles olhando para Moisés, dizendo, o que é isso? O que é isso? Que loucura é essa? E o Moisés dizendo, calma, calma, calma. Calma o quê? Calma do quê? Você é louco? Calma. Você conhece a força do exército egípcio? E era forte mesmo. Os egípcios dominavam a região toda. Tinham desalojado os hititas, que era outro império poderoso. Mas você está raciocinando a partir do quê? Da sua força, da sua fragilidade, da força do seu adversário ou do seu Deus? Qual é o ponto de partida do nosso paradigma? Nós estamos raciocinando a partir de onde? E a partir de quem? E o Moisés continuou raciocinando a partir de Deus. Deus não nos trouxe para uma armadilha. Deus não nos trouxe para uma armadilha. Deus, o nosso Deus, vai pelejar por nós. E aí, acontece que você já sabe, Deus destrói a última força egípcia e liberta o povo de Israel. Extraordinário. Agora, o que a gente aprende aqui em relação a nós? Para além da questão da fé, que eu acho que já o Espírito Santo já falou com a gente um pouquinho agora sobre fé. Mas o que nós aprendemos a respeito de nós? Nós temos uma história semelhante a deles em termos temporais. Nós também ficamos 4 séculos sob escravização. Mas nós não fomos indenizados. Pelo contrário, os escravizadores é que foram indenizados. E nós não tínhamos terra prometida nenhuma para ir. Nós saímos sem saber para onde ir. E fomos dar um jeito de viver onde desse para viver. Porque depois veio a lei da vadiagem e aí a gente não podia mais perambular. E qual é a outra angústia parecido com esse texto aqui, que esse texto nos informa? É que nós não atravessamos o mar.
o povo de Israel atravessou o mar. E Deus disse, através de Moisés, para o povo de Israel: estes que vocês estão vendo, vocês nunca mais os verão. Nós não atravessamos o mar. E nós continuamos a conviver com eles. E eles continuaram a conviver conosco. E nós não tínhamos para onde ir. E eles continuaram estando onde sempre estiveram. E possuindo o que eles sempre possuíram. Além disso, o que 400 anos de escravização fazem? Primeiro, gera nos escravizadores uma sensação de posse que nunca vai permitir-lhes ver na sua frente um ser humano. Eles sempre verão um escravo, porque eles têm uma sensação de posse. E o que isso causa nos que foram escravizados? Um servilismo atávico, que está aqui na fala desse povo. A gente não falou para você deixar a gente lá? A gente não disse para você, era melhor servir os egípcios do que morrer aqui no deserto. Os caras vão matar a gente. E quando, na história brasileira, eles, ao invés de nos indenizarem, eles é que foram indenizados, esse sentimento de posse aumentou. Tá certo? Porque isso é igual ter a sua casa desapropriada. E o cara vai lá e paga para você o preço da comercial, né? Antigamente pagava o preço venal, mas agora paga o comercial. Que é um negócio... Bom, deixa para lá que esse não é o nosso assunto. Mas o fato é... isso aumenta a sensação de posse. Que, afinal de contas, ele perdeu a sua mão de obra, a mão de obra do escravizado, mas ele foi ressarcido. Então, isso aumenta a sensação de posse. Certo? Se o cara vai lá, e se o Estado vai lá e pede a casa onde eu moro, para construir uma avenida, ele paga para mim o valor comercial da casa para eu poder comprar outra. Tá certo? Então isso significa que o Estado reconheceu que eu possuía alguma coisa. Possuía uma casa, cita na rua tal, número tal. Tá certo? Não é assim que funciona com a desapropriação? O Estado reconhece que eu sou proprietário e diz, ok, eu preciso passar uma estrada aqui, não tem outro lugar para passar, então eu vou passar onde está a sua casa. Quanto vale a sua casa no mercado? Ah, vale tantos R$1.000. Está aqui o seu dinheiro, compra outra casa igual e tal, você está ressarcido. E eu te dou tempo para você tirar tudo de casa, mudar para a casa que você vai comprar e eu vou passar por aqui com a patrola e vamos construir uma estrada. Ok. Então é uma conversa entre senhores. Tá certo? Então não é a libertação de Israel. A libertação de Israel, Deus disse pro faraó, você é um criminoso. Eu vou te dar uma chance. Você liberta o meu povo e eu não mato seu filho. Ok? Vamos acertar assim? Não. Ok. Então eu vou matar tudo. Você vai indenizar o meu povo e eu vou matar
Tudo. Todos os deuses em que você confiaram, eu vou revelar para você que eles não são nada, nunca foram nada e nunca serão nada. Eu vou acabar com a sua economia, vou acabar com tudo. Não vai sobrar nada. Quando você voltar, você vai encontrar a terra arrasada. Não tem mais nada, porque você não entendeu o crime que você cometeu. Então você vai entender agora. Bom, então o primeiro problema que nós temos de tratar nesse país é a consciência de que a escravização foi um crime. Um crime. Não é uma mera injunção histórica, é um crime. Ponto. Que, inclusive, nossos antepassados católicos romanos sustentaram. Então, é um crime que os cristãos têm de pedir perdão também. Isso é um crime. Ponto. Segundo, a gente não atravessou o mar. Então, nós temos de atravessar o mar. E Jesus quer nos levar a atravessar o mar. Então, nós temos de atravessar o mar. E atravessar o mar não é ir embora do Brasil. Tá certo? Não é ir embora do Brasil. Atravessar o mar é romper, primeiro, com o espírito servilista. Ponto. Eu não sou negro de ninguém. Ponto. Acaba com o espírito servilista. Que eles tinham. E nós também temos. Ninguém passa ileso por 400 anos de escravização. Ninguém passa ileso por 400 anos de civilização. Um dia desses estava dando uma entrevista num desses jornais, desses grandes jornais aí, e o camarada disse para mim, o que a esquerda não entende dos pentecostais, dos evangélicos? E por que eles não entendem, por que os antropólogos não entendem os negros terem se tornado evangélicos? É uma questão econômica? Eu disse não, porque nas religiões de matriz africana também tem respostas econômicas. Se você fizer os ebós direitinho, se você negociar com a entidade certa, a entidade te recompensa, economicamente ou não. Aí eu disse para ele, sabe qual é o problema da conversão? É que Jesus Cristo faz a gente atravessar o mar. Jesus Cristo faz a gente atravessar o mar. Ele finalmente revela para nós toda a nossa humanidade. A conversão, antes de ser um encontro com Deus, é um encontro com a nossa humanidade. O Senhor Jesus nos chama de filhas e filhos, de irmãos e de irmãs, e o Espírito Santo não nos possui, nos empodera. É diferente de ser possuído. O Espírito Santo nos empodera. E todos os nossos dons fluem. E não só nós recuperamos a nossa humanidade, como as pessoas à nossa volta começam a ver-nos a partir do empoderamento do Espírito Santo. E agora nós não somos mais os caras com uma história de servidão, nós somos os ungidos do Senhor. Falei para ele, você não tem ideia do que é isso. Você não tem ideia do que é isso.
Você não sabe o que é na comunidade, você está numa comunidade e você ficar de pé como todo mundo e todo mundo reconhecer, eis aqui a serva do Senhor, o Filho de Deus, a Filha de Deus, a habitação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Uau! Empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, para a glória do Pai. Falei, isso faz a gente atravessar o mar. Nunca mais nós vamos nos olhar como somos vistos. E nunca mais quem nos vê vai conseguir sustentar esse olhar. E isso é libertação. Isso é libertação. O Espírito Santo vem trazer a nós a libertação que o Cristo conquistou na cruz e na ressurreição. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário para nós como população que foi escravizada, originária dos que foram escravizados, e para você que está na sua família também se sentindo subjugado. Ou que está na realidade se sentindo alijado. O Espírito Santo empodera você. O Espírito Santo empodera você. Traz para fora todos os seus dons, que já estavam dados pela Trindade, mas você não via. Porque antes de Jesus Cristo, antes do Espírito Santo, a gente não se vê direito. A gente não se vê. A gente está sempre atrás do mar do preconceito, do mar da desgraça, do mar do sofrimento, do mar da tristeza, do mar da injustiça, do mar dos ataques de todas as ordens e de todas as orientações. Sempre atrás do mar. Mas quando a gente nasce de novo, a gente atravessa o mar. A gente marcha. O Senhor faz ecoar no nosso coração. Marche. O mar vai se abrir para você. Marche. Marche. O mar vai se abrir para você. Estes, você nunca mais os verá. Então, o que é que nós temos de permitir que o Espírito Santo nos ajude a fazer? A nunca mais vê-los como eles se enxergam. Nunca mais vê-los como eles se enxergam. E finalmente ajudá-los a se verem como eles não conseguem se enxergar, que é como gente, apenas e tão somente gente. Nem mais, nem menos. Gente. Como toda a gente. Então, por isso que quando a gente fala em ações afirmativas, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em espaços consagrados, a gente está falando em atravessar o mar. Nós vamos atravessar o mar. E estes que agora nós vemos e que nos veem, nós nunca mais os veremos como um dia fomos obrigados a ver, e eles nunca mais nos verão como os ensinaram a ver. Isso é libertação. Enquanto isso não acontecer, não houve libertação. Então, o que o Espírito Santo está nos ajudando a ver na sua maternidade é que nós somos acolhidos como gente.
criado à imagem e semelhança de Deus, que é o que nós sempre fomos. Nós nunca fomos outra coisa. Sempre fomos gente à imagem e semelhança de Deus. Agora, o Espírito Santo nos acolhe de novo. Vocês são gente como nós. E nós vamos levá-los a atravessar o mar. Vocês vão se ver diferente. E o Senhor fez isso. Às vezes demora tempo. O Senhor teve de separar o povo durante 40 anos no deserto. Deus fez uma coisa interessantíssima. Ele transformou o deserto num lugar seguro, num lugar controlado. Certamente você lendo a Bíblia percebeu isso, que Deus transformou o deserto num lugar controlado. Então, no deserto, sob o controle de Deus, ele transformou num lugar controlado. O sol não castigava porque tinha nuvem. O frio não matava porque tinha a tocha de fogo. Tá certo? O sapato não se gastava, a roupa não se gastava, tinha comida todo dia, tinha um maná todo dia. Quando sentiram falta de carne, vieram as codornizes. Quando acabava a água, a rocha estava lá. É um lugar controlado. Eu vejo um montão de gente falando assim, não, você tem de passar no seu deserto. Mas deserto é um lugar controlado, amigo. Pau come na entrada da terra prometida. Ali na entrada da terra prometida, Deus disse para o povo dele, vocês atravessaram o mar, vão buscar o que é de vocês agora. Vocês finalmente atravessaram o mar. Agora, bota a espada na cinta e entra. E vão buscar o que é de vocês, porque esse povo foi julgado. Aí eu vejo os irmãos, que o deserto, o deserto é uma beleza, bicho. O deserto é tranquilo. De manhã, a nuvem, estamos aqui, sempre num clima temperado. À noite, a chama, não tem frio, está tudo numa boa. Comida todo dia de manhã, amigo. Todo dia de manhã. Vai lá, pô, não precisa usar dispensa não, filho. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. A roupa não gasta, o sapato não gasta. Está com vontade de carne? As codornizes, fica à vontade. Está faltando água? Olha a rocha aí. Ah, essa água é amarga. Calma, vamos resolver isso já. Tá certo? Todos os problemas que eles tiveram no deserto foi por incredulidade, desobediência. Se eles não tivessem tido de incredulidade e desobediência, não tinha crise no deserto. Agora, na hora de entrar na terra prometida, o Senhor disse, seguinte, vocês atravessaram o mar, eu livrei vocês do servilismo, agora vão buscar o que é de vocês, agora vão à luta. Porque esse povo foi julgado, como disse Caleb, nós os devoraremos como pães, porque Deus tirou o amparo deles, eles foram julgados, e nós vamos buscar o que é nosso. Esses dias um camarada falou assim para mim, você não se assustou de os negros estarem se tornando a maioria nas universidades e estarem com melhores notas, etc, etc. Eu disse, não, esse povo foi julgado, nós estamos indo buscar o que é nosso. Aí o cara disse, o quê? Você não entende a Bíblia, eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Eu sou pago para isso, para explicar a Bíblia, então eu vou te explicar. Presta atenção. Entendeu? Então agora, nós precisamos cooperar com o Senhor para atravessar o mar. A gente tem que deixar o Espírito Santo fazer a gente ver a nós mesmos como Ele nos vê.
como Ele nos vê. Qual é o grande problema de todos os cristãos, de todas as origens étnicas? Não conseguir se ver como o Espírito Santo vê a gente. Então, isso é verdade para mim, isso é verdade para você, isso é verdade para cada um de nós, não importa a sua etnia. Aprenda com o Espírito Santo a se ver a partir do que o Espírito Santo diz a você. E diz à comunidade dos filhos de Deus, das filhas de Deus. Primeiro lugar. Segundo lugar, não aceite nenhuma descrição de si que não seja que o Espírito Santo faz. E aí você vai se libertar das visões escravistas ou opressoras. Não importa de onde elas venham, porque elas não são a visão que o Espírito Santo tem de mim e de você. Isso também vai me ajudar a me ver sem precisar destruir a visão que eu tenho em relação a ninguém. Eu não vou precisar diminuir ninguém para me ver. E ninguém mais vai conseguir nos diminuir. Então isso é libertação, isso é atravessar o mar. E depois, não ter vergonha de lutar pelo que é nosso. Agora é a terra prometida. A terra prometida, amigo, é briga. É briga. Eu ouvi muitas vezes, muitos sermões. As pessoas dizem, porque o deserto é uma tranquilidade. O deserto é um lugar controlado. O deserto é um lugar controlado, moço. O deserto ruim é o deserto de Jesus, que ele vai lá enfrentar o diabo, não o deserto de Israel. O deserto de Israel é um lugar controlado, foi para libertá-los do servilismo. Levou 40 anos. E agora, de agora em diante, a única coisa que se opõe a sermos o que somos em Cristo Jesus é o servilismo. E isso é atávico. Mas hoje, mais do que nunca, o Espírito Santo nos empodera como gente, para que a gente veja todo mundo como gente e não aceite ninguém olhando a gente de outra forma, senão como gente. A imagem e semelhança da Trindade. Que Deus nos ajude a todos. E que todos nós marchemos, porque o mar se abriu. Que Deus nos abençoe.